A pessoa mais confiante que já conheci me disse algo que destruiu tudo que eu acreditava sobre confiança. Ela estava sendo humilhada publicamente por um grupo de colegas. Riram do seu trabalho, zombaram de sua competência, tentaram reduzir sua estatura diante dos demais. Ela apenas sorriu e disse: "Vocês podem estar certos." Naquele momento, percebi que eu havia confundido confiança com vaidade durante toda a minha vida. E você, provavelmente, também está cometendo esse equívoco. Amy Cuddy descobriu algo curioso ao estudar linguagem corporal em Harvard. Indivíduos que assumiam posturas de poder por 2 minutos antes de negociações importantes apresentavam níveis hormonais superiores, mais testosterona, menos cortisol. Mas havia uma contradição escondida. Pesquisas posteriores revelaram que os executivos que mais ostentavam sinais visíveis de dominância, peito projetado, gestos expansivos, tom de voz elevado, eram frequentemente os que firmavam os piores acordos. O estudo revelou algo perturbador sobre nossa ilusão de confiança. Tudo aquilo que associamos aos fortes, o corpo imponente, o tom autoritário, a compulsão de estar sempre certo, são sintomas de um ego inquieto. A confiança autêntica não precisa anunciar sua chegada. Ela é sutil. Ela não tenta convencer. Ela simplesmente é. E essa estabilidade, essa serenidade inabalável, transforma qualquer pessoa em um poder que não precisa declarar guerra para vencer. Pois quando você não precisa provar que é confiante, você se torna livre. E liberdade, como bem sabia o príncipe, é a moeda dos dominantes. Mas isso é apenas o início. Porque o que acontece quando alguém genuinamente confiante é atacado diante de todos? Isso, sim, revela o núcleo do poder invisível. Você já notou como as pessoas verdadeiramente confiantes reagem ao serem humilhadas em público? Em 2016, durante uma conferência de tecnologia, Melinda Gates foi interrompida por um investidor. Ele questionou diante de todos sua capacidade de liderar causas globais. Sugeriu que ela deixasse decisões relevantes para os especialistas. O ambiente silenciou em tensão. Esperava-se uma resposta agressiva, mas ela fez algo que maquiavelicamente subverteu a expectativa. Parou, respirou e disse: "Essa é uma perspectiva interessante. Posso perguntar que experiência específica te leva a essa conclusão?" Não houve ataque. Não houve ego. Apenas uma curiosidade genuína, uma frieza calculada, uma inteligência estratégica em forma de pergunta. A maioria viu elegância. Eu vi domínio. Essa postura refletia o que Daniel Siegel chama de mente integrativa, ou o que Maquiavel chamaria de governo da razão sobre os impulsos. Enquanto muitos reagem com o grito da amígdala, os que dominam respondem com a lâmina fria do córtex pré-frontal. Gates sabia. Quando sua identidade não depende de estar sempre certa, você pode processar qualquer ataque com lucidez. Quando seu senso de valor não está em jogo, você aprende com qualquer embate. Quando você não precisa do aplauso alheio para saber quem é, você se permite considerar a hipótese de estar errado. Algo que um líder fraco jamais ousaria. Essa ausência de defensividade não é fraqueza, é soberania emocional. E é isso que diferencia a confiança real do teatro do ego. Mas de onde vem essa habilidade? A resposta repousa em décadas de estudo sobre o que chamamos de locus de controle, um conceito maquiavélico disfarçado de psicologia. Julian Rotter, nos anos 60, formulou um teste simples: descobrir se uma pessoa acredita que sua vida é moldada por suas ações ou por forças externas. Indivíduos com locus interno sabem que suas escolhas pesam mais que o destino. Aqueles com locus externo vivem à mercê da sorte, das circunstâncias, da aprovação dos outros. E aqui está. Essa é a essência do poder estoico. Epicteto, um escravo que se tornou filósofo, ensinava que não são os eventos que nos ferem, mas o julgamento que fazemos deles. Marco Aurélio, imperador e pensador, escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Entenda isso e encontrará força." Ambos sabiam o que Maquiavel sabia. Você não controla os ventos, mas pode ajustar as velas. E quando essa ideia deixa de ser teoria e se transforma em carne, algo muda. Você não reage a críticas como quem defende um castelo sitiado. Você não busca aprovação como quem mendiga reconhecimento. Você se torna antifrágil, não apenas resistente ao ataque, mas fortalecido por ele. E esse tipo de força não pode ser fingido.
nem destruído. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas vive no locus externo sem perceber. E isso as torna altamente vulneráveis a um tipo específico de manipulação. O tipo que alimenta a ilusão de controle, enquanto enfraquece a autodeterminação. As pessoas mais confiantes, curiosamente, fazem algo que parece contraproducente à primeira vista. Elas admitem quando estão erradas, não por insegurança, mas por estratégia. Jeff Bezos, durante uma reunião da diretoria da Amazon em 2003, defendia com firmeza uma estratégia de expansão que havia custado mais de 200 milhões de dólares. Um diretor mais jovem o interrompeu e apresentou dados que provavam o fracasso daquela iniciativa. Bezos parou, olhou os números e, após alguns segundos de silêncio, declarou: "Eu estava errado. Vamos mudar de direção." Não houve tentativa de manter a pose. Nenhuma racionalização, nenhuma justificativa. E naquele exato instante, sua autoridade se consolidou ainda mais. Isso viola tudo o que fomos ensinados sobre liderança e confiança. Desde cedo, somos condicionados a crer que admitir erro é sinal de fraqueza, que líderes sempre sabem o que estão fazendo, que confiança é nunca vacilar. Mas a realidade, como Maquiavel bem sabia, é o oposto. A rigidez quebra reis. A inflexibilidade os destrona. A força está na maleabilidade da mente. Brené Brown, estudando vulnerabilidade, quando isso nos leva a uma das revelações mais inquietantes sobre a verdadeira confiança. Ela não tenta impressionar. Ela opera por magnetismo silencioso. Enquanto outros se exibem em busca de reconhecimento, os verdadeiramente confiantes operam a partir de um eixo interno. Observe uma pessoa confiante em uma festa. Ela não monopoliza conversas. Ela observa. Enquanto outros disputam a palavra com histórias mirabolantes, ela faz perguntas simples e incisivas. Enquanto a maioria tenta se provar, ela apenas é. E essa presença autêntica atrai mais do que qualquer performance bem ensaiada. Pessoas verdadeiramente confiantes desligaram esse teatro. Não porque sejam frias ou desinteressadas, mas porque já não derivam seu valor da reação dos outros. Elas não estão angustiadas com a aprovação, porque já se aprovaram. E essa aceitação radical de si mesmo libera uma força que Maquiavel chamaria de liberdade do soberano. O poder de ser autêntico sem medo da consequência. E essa liberdade produz algo raro e magnético: presença. Quando você não está preocupado com sua performance, pode realmente ouvir. Quando você não está ensaiando a próxima resposta, pode de fato se conectar. Quando você não está tentando impressionar, pode ser genuíno. E, como revelaram pesquisadores da UCLA, o cérebro humano é altamente sensível à autenticidade. Da mesma forma, você pode encontrar alguém sem nada de espetacular, mas cuja presença é hipnotizante. Ela não tenta parecer nada. Ela é. E essa diferença entre carisma fabricado e magnetismo genuíno é o que separa líderes performáticos de líderes autênticos. O primeiro é técnica, o segundo é essência. O primeiro manipula a percepção, o segundo modifica a atmosfera. O primeiro é treinado, o segundo é liberado, como se retirassem grilhões internos. Mas essa liberdade tem um custo, e não é pequeno. Nosso cérebro, treinado por milhares de anos para evitar rejeição, resiste violentamente a esse tipo de exposição. Ele gasta cerca de 40% de sua energia diária tentando prever reações alheias. Entra em salas antecipando julgamentos, analisando dinâmicas, preparando respostas para perguntas que talvez nunca sejam feitas. Esse sistema, conhecido como teoria da mente hiperativa, foi útil quando éramos tribais. Ser rejeitado significava a morte. O cérebro se especializou em prever rejeições antes que elas acontecessem. Mas hoje, isso virou um fardo. Vivemos em sociedades gigantescas. Ser rejeitado por um grupo não é sentença de morte, é oportunidade de conexão com o outro. Pessoas confiantes entenderam isso. Elas desligaram de forma consciente esse sistema de antecipação. Não porque são insensíveis, mas porque perceberam o desperdício de energia que existe em tentar controlar o incontrolável, a reação dos outros. Matthew Lieberman, neurocientista da UCLA, descobriu que ao parar de tentar prever e controlar como os outros te veem, você libera enorme capacidade cognitiva. É como fechar 30 abas inúteis no computador. A máquina volta a funcionar com fluidez, e essa energia pode ser direcionada para criatividade, foco, conexão, presença. E o mais surpreendente,
Ao parar de tentar impressionar, você frequentemente acaba impressionando mais. Quando para de tentar ser interessante, se torna mais interessante. Quando para de tentar ser amado, se torna mais amável. Porque você já não está tentando extrair algo do outro, está oferecendo sua presença inteira. Mas essa transição tem um custo. Você precisa estar disposto a aceitar algo desconfortável. Algumas pessoas não vão gostar de você. Não só aceitar, mas estar em paz com essa realidade. Isso exige a renúncia a um sonho infantil, o sonho da aprovação universal. Significa escolher autenticidade em vez de aceitação. Escolher integridade em vez de popularidade. E isso tem um preço emocional que nem todos estão dispostos a pagar. Porque a característica mais perigosa e mais poderosa dos verdadeiramente confiantes é esta: eles estão dispostos a serem mal compreendidos. Paris, 1862. Um jovem médico chamado Ignaz Semmelweis estava sendo ridicularizado por toda a elite médica europeia. Sua teoria, de que médicos deveriam lavar as mãos antes de tocar os pacientes, era considerada absurda, ofensiva e cientificamente insustentável. Ele foi zombado em público, perdeu sua posição e foi expulso da Sociedade Médica de Viena. Sua reputação foi aniquilada, e mesmo assim, Semmelweis não cedeu. Ele sabia que estava certo. Tinha observado com atenção. As alás atendidas por parteiras, que não vinham da sala de autópsias, apresentavam taxas de mortalidade drasticamente menores. Tinha duas escolhas: recuar e manter seu prestígio ou defender uma verdade impopular e arriscar tudo. Ele escolheu a verdade. Morreu rejeitado, sozinho e desonrado. Décadas depois, quando Pasteur provou a existência de micro-organismos, Semmelweis foi reconhecido como um dos fundadores da medicina moderna. Essa é a essência da verdadeira força. O tipo de poder que não se curva nem diante do riso coletivo, nem diante do isolamento. A disposição de carregar uma verdade sozinho, mesmo quando o mundo inteiro diz que você está errado. Nietzsche chamaria isso de espírito livre, aquele que pensa por si, mesmo sob pressão social massacrante. Maquiavel chamaria isso de razão de Estado aplicada ao indivíduo. A arte de preservar o próprio eixo mesmo quando se perde tudo. Espíritos livres formam suas convicções pela observação e pelo raciocínio próprio, não pela validação coletiva. Mas viver dessa forma cobra um preço brutal, porque, ao desenvolver suas próprias verdades, você inevitavelmente vai concluir coisas que os outros não aceitam. Vai parecer estranho, difícil, ameaçador, talvez até indesejado. Você será mal interpretado. Será acusado de arrogância, de frieza, de rebeldia. Pessoas que você admira se voltarão contra você. A tentação de voltar atrás será constante. Maquiavel avisaria: o povo ama a aparência da virtude, não a virtude real. E quando a virtude real entra em cena, ela incomoda. Pessoas verdadeiramente confiantes aprenderam a resistir à tentação de se adaptar, não porque sejam insensíveis, mas porque entenderam uma regra fundamental do poder pessoal. Sua integridade vale mais do que a simpatia dos outros. Elas sabem, como sabia Schopenhauer, que toda verdade importante passa por 3 estágios. Primeiro, é ridicularizada. Depois, é combatida violentamente. Por fim, é aceita como óbvia. Elas estão dispostas a viver os 2 primeiros estágios, mesmo sem garantia de que verão o terceiro. Isso não significa buscar conflito por vaidade. Significa ter coragem de sustentar o que se percebe, mesmo quando isso cria tensão. Significa aceitar que algumas pessoas te chamarão de arrogante, difícil, complicado. Significa renunciar à ilusão de que você será universalmente compreendido. E aqui está o paradoxo maquiavélico. Quando você para de tentar ser entendido por todos, acaba sendo compreendido mais profundamente por poucos. E esses poucos são os que realmente importam. Quando você para de suavizar suas verdades para torná-las aceitáveis, você atrai quem valoriza a autenticidade sobre conveniência. Mas essa jornada exige que você abandone algo que a maioria considera indispensável: a necessidade de estar sempre certo aos olhos dos outros. E nesse abandono, nasce o paradoxo final. Para ser verdadeiramente confiante, você precisa estar disposto a abrir mão da própria confiança como performance.
Pare de tentar parecer confiante. Confiança não é algo que você constrói como uma máscara. É algo que você descobre ao remover o que estava escondendo sua essência. A indústria do desenvolvimento pessoal vendeu uma ilusão sedutora. Que confiança pode ser cultivada por meio de exercícios, técnicas de postura, afirmações positivas. Como se fosse possível hackear o sistema interno com truques externos. Isso é teatro. E teatro, como Maquiavel ensinaria, pode manipular por um tempo, mas nunca sustenta o poder verdadeiro. Confiança forçada não é confiança. É ansiedade com roupa de força. É medo fantasiado de coragem. É um ego frágil tentando se convencer de que é invencível. O budismo já sabia disso há milênios. Nossa obsessão em fortalecer o ego é justamente o que nos mantém reféns da insegurança. Quando você tenta ser confiante, está assumindo, ainda que inconscientemente, que não é. Quando você se esforça para melhorar sua autoestima, está, na verdade, confirmando que ela está danificada. Quando você luta para parecer valioso, está partindo da premissa de que não é. É um ciclo de reforço negativo disfarçado de empoderamento. Quanto mais você busca confiança, mais ela escapa. Alan Watts explicou isso lindamente com a metáfora da água. A água não tenta fluir, ela simplesmente flui. Porque é da sua natureza. As árvores não tentam crescer. Elas crescem. Porque esse é o seu impulso vital. A confiança real opera nesse mesmo eixo. Ela não é adicionada à sua personalidade. Ela emerge quando você para de sabotar a própria essência. Cada vez que você age por medo do julgamento, adiciona uma camada de máscara. Cada vez que você modifica seu comportamento para agradar, empilha outra camada. Cada vez que esconde partes de si mesmo por medo de rejeição, constrói mais um tijolo nessa prisão invisível. E então, você passa anos tentando construir confiança sobre fundações falsas, sem perceber que o edifício emocional que você está erguendo está afundando em areia movediça. A abordagem alternativa é radical e libertadora. Em vez de tentar criar confiança, remova tudo que impede sua expressão natural. Pare de buscar aprovação, não porque ela seja errada, mas porque a busca compulsiva distorce sua autenticidade. Pare de evitar o desconforto, não porque ele seja agradável, mas porque evitá-lo eternamente te transforma em servo do medo. Pare de tentar impressionar, não porque impressionar seja ruim, mas porque a necessidade de impressionar nasce da carência. E quando você para de tentar ser confiante, algo extraordinário acontece. A energia que era desperdiçada na performance se liberta. E o que sobra é você. Você mesmo, sem edições, sem máscaras, sem ajustes. E isso, ser você mesmo, sem desculpas, é a forma mais rara e mais poderosa de força que existe. Mas isso exige algo que muitos acham insuportável: aceitar que talvez você não seja extraordinário, não especial, não amado por todos. Requer fazer as pazes com o fato de que você é profundamente humano, e por isso mesmo, já é suficiente. Mas como remover décadas de condicionamento social? A resposta não está em mais teoria, e sim em prática deliberada. 3 práticas, especificamente, podem dissolver o teatro interior e revelar a presença que sempre esteve lá. Primeira, o observador silencioso. Por uma semana, torne-se um etnógrafo de si mesmo. Observe seus impulsos, seus medos, suas reações, sem julgamento. Note quando surgir a vontade de agradar. Note quando você evitar dizer algo por medo de rejeição. Não interfira. Apenas veja, como quem assiste a um jogo de xadrez entre 2 estranhos. Isso desenvolve o que os budistas chamam de mente testemunha. O eu que vê sem ser sequestrado. É a primeira etapa do domínio de si. Segunda, experimentos de autenticidade. Escolha uma pequena verdade sobre si que você costuma esconder. Pode ser um gosto pessoal, uma crença impopular, uma preferência incomum. Compartilhe isso com uma pessoa por dia durante uma semana. Sem tentar justificar, sem defender. Apenas afirme como fato. Você descobrirá que o mundo não desaba, e muitas vezes que as conexões se aprofundam. Terceira, o protocolo da indiferença seletiva. Escolha 3 opiniões alheias que influenciam indevidamente suas decisões. Pode ser o julgamento dos seus pais sobre sua carreira, a visão de colegas sobre seu estilo, ou o olhar de estranhos sobre suas ideias. E por 30 dias,
Tome decisões ignorando conscientemente essas vozes. Não por rebeldia, mas por soberania. Escolha baseado em seus próprios valores, não nas expectativas alheias. Essas práticas funcionam porque atacam a raiz do problema, a falsa crença de que seu valor depende da aceitação dos outros. Elas reprogramam seu sistema nervoso para encontrar estabilidade dentro, e não fora. Mas atenção, essas práticas vão provocar resistência. Seu sistema de aprovação vai gritar, vai tentar te fazer parar, vai sussurrar que você está sendo egoísta, insensível, imprudente. Essa resistência não é sinal de fracasso. É sinal de que você está tocando o núcleo do condicionamento. Quando conseguir atravessar esses 30 dias, algo em você vai mudar para sempre. Você descobrirá que nunca precisou ser mais do que já é. Você perceberá que a liberdade que procurava sempre esteve acessível, mas exigia um sacrifício. Abrir mão do desejo de ser amado por todos. Mas há uma última verdade que você precisa ouvir. E ela contradiz quase tudo o que foi dito até agora. A pessoa mais confiante que conheci me disse: "Eu não sou confiante, só não tenho medo de ser quem eu sou." Essa frase me paralisou. Era Elisabeth Kübler-Ross, a psiquiatra suíça que revolucionou nossa compreensão da morte e do luto. Aos 78 anos, em uma de suas últimas entrevistas, ela refletia sobre uma vida inteira ao lado de pacientes terminais. Perguntei como ela conseguia manter tanta presença diante da finitude. Ela sorriu com doçura e disse: "Presença? Eu tremo por dentro todos os dias. Tenho dúvidas, medos, incertezas. A diferença é que aprendi a não fugir disso. Aprendi que posso sentir medo e ainda assim fazer o que precisa ser feito." Naquele momento, compreendi que passei anos confundindo confiança com invulnerabilidade. A nossa cultura transformou confiança em um espetáculo de força artificial. Homens que nunca hesitam, mulheres que nunca demonstram insegurança, líderes que sempre têm uma resposta pronta, influenciadores que vivem em um estado de sucesso constante. Mas isso não é confiança. Isso é narcisismo com filtro. A pessoa mais corajosa não é a que nunca teme. É a que sente medo, mas não o deixa decidir seus passos. A mais sábia não é a que tem certeza. É a que pode viver com incerteza sem colapsar. A mais forte não é a que nunca se quebra. É a que se quebra, se recompõe e continua. A obsessão pela confiança nos afastou de algo infinitamente mais valioso: a autoaceitação radical. Ser humano, com todas as contradições, imperfeições e vulnerabilidades, é o que há de mais poderoso quando você abandona o teatro. Quando você para de tentar ser confiante e simplesmente aceita ser humano, acontece algo mágico. Você não precisa mais sustentar uma fachada. Não vive mais com medo de que descubram que você não é perfeito. Você se torna livre. Livre para ser real. E ser real, como se demonstrou ao longo dos séculos, é infinitamente mais poderoso do que qualquer performance de confiança. Porque quando você é real, os outros confiam em você. Quando você é autêntico, os outros se sentem seguros para baixar as próprias máscaras. Quando você aceita sua humanidade, oferece aos outros a permissão silenciosa para fazer o mesmo. A verdadeira liderança, ensinava Maquiavel, não vem da imposição, vem da inspiração. Não do domínio pela força, mas do exemplo silencioso. A influência real não nasce de impressionar os outros com superioridade, mas de encorajar os outros através da sua autenticidade. Por isso, talvez a pergunta mais importante não seja: como posso ser mais confiante? Mas, como posso ser mais real? Talvez o verdadeiro objetivo não seja desenvolver uma personalidade inabalável, mas cultivar uma humanidade corajosa. Talvez a verdadeira força não esteja em nunca cair, mas em sempre levantar. E talvez, só talvez, quando você para de tentar ser especial e aceita ser profundamente humano, descobre que ser humano já é especial o suficiente. É a ausência de esforço para parecer algo que não se é. É a presença completa no que se é, com todas as imperfeições. Isso não se ensina em palestras motivacionais. Não se compra em cursos. Não se conquista com afirmações positivas. É descoberto, escavado, liberado. Como uma estátua de mármore sendo revelada por camadas de pedra arrancadas com paciência e precisão. Se isso ressoou com você, continue explorando esses conceitos. Presença autêntica, força interior genuína, soberania emocional. São mais do que ideias, são práticas.
e podem transformar, radicalmente, como você se relaciona com si mesmo e com o mundo.